Oi, tudo bem? Você está no canal Jornada do Iniciado. Hoje eu quero falar com você sobre ondas emocionais. Esse mês de janeiro tem sido um pouco intenso para mim e eu pude analisar alguns padrões no nosso funcionamento. Então, você vai perceber que os nossos estados emocionais se comportam como uma montanha-russa, como uma onda, e eles variam. Não necessariamente eles são simétricos, mas eles variam. A gente pode traçar uma linha aqui nesse meio aqui, vamos considerar isso aqui como um ponto zero, como a neutralidade, frequência da neutralidade, quando não estou sentindo nada negativo nem nada positivo, tá? Não necessariamente uma apatia é diferente. Mas vão ter momentos, vão ter dias, e essas ondas você pode entender como dias, semanas, meses, ou até mesmo estações ou anos. Então, a gente sempre vai ter os nossos ciclos. A gente nunca vai ficar 100% no lado positivo, nem 100% no lado negativo. Então, você vai perceber que vão ter dias em que você vai estar aqui. Você vai viver um dia excepcional. Você vai se sentir incrível. Você vai se sentir motivado. Você vai sentir como se você tivesse força para fazer tudo. Nesses dias você age, você faz, você realiza. Então, o que acontece? Quando a gente está vivendo, a gente não para pensar muito nos nossos estados, mas eles funcionam como uma espécie de lente. Isso aqui que eu estou desenhando é um olho, e esse olho, ele está vendo a matéria. Vou desenhar como exemplo aqui uma maçãzinha. Então, o que acontece? Quando você está vivendo estados em que você está positivo, você está se sentindo grandioso, você está se sentindo feliz, você está se sentindo confiante, você vai ver o mundo, isso aqui na frente é uma lente, você vai ver o mundo com uma lente positiva. E o que vai acontecer? Tudo que você olhar, qualquer situação em que você se colocar, você vai ver de forma expansiva. Mesmo que eu te coloque a mesma situação em dias diferentes, você vai ter uma interpretação. Então, o que é o ponto com isso? Quando tudo está positivo, excelente. Tudo vai fluir para você, as coisas vão dar certo. Mas e quando você está aqui nesse lado aqui? Quando você está se sentindo mal? Aí que é o ponto. Você precisa entender que isso aqui é só uma onda. Isso não é quem você é. Isso é muito importante. Muitas vezes Carlos, me identifico com essa negatividade. E eu me pego, eu questiono as coisas que para mim são verdades. Então, cuidado para você não estar vendo o mundo com uma lente negativa e estar distorcendo convicções que são suas. Você precisa lembrar que emoções são estados. E estados são lentes, como eu mesmo disse. Você precisa lembrar que existe algo que está além das suas emoções. Além das emoções, existe uma coisa muito importante chamada identidade. A tua identidade, quem você é, ela precisa ser além das suas emoções. Identidade, convicções, que, se você preferir, você pode chamar de crenças, que é uma palavra muito utilizada no meio do autodesenvolvimento. Então, quando você está vivendo, hoje eu estou com uma emoção, eu estou animado, eu estou feliz, eu provavelmente vou agir de acordo com aquela emoção. Mas eu preciso sempre lembrar do que é minha identidade. O que eu sou? O que para mim é intrínseco ao ser? O que é atemporal? O que é permanente? A minha identidade? Então, você precisa ter muito bem definido quem você é e o que você quer fazer e o que você pensa sobre a vida. Porque vão ter momentos em que você vai viver ondas emocionais, como eu te mostrei aqui anteriormente, e eu vou mostrar novamente com outro exemplo, que você vai precisar não se perder na ótica. Então, filho, mesmo que você acorde e esteja vendo tudo de forma negativa, entenda, isso é um estado temporário, que foram as suas mesmas decisões, escolhas e cuidados que fizeram você se sentir daquela forma. Então, não ache que é o fim do mundo, não ache que, meu Deus, o que tem de errado comigo? Meu Deus, o que tem de errado com a minha vida? Por que semana passada que você estava bem e você não estava questionando? Então, pense nisso.
não deixe-se enganar por um estado emocional. Um estado emocional é temporário, é muita energia, mas é temporário. Então, linha da neutralidade. Vamos supor que eu tenho um dia excelente, que eu estou vivendo, estou bem. O que, que isso significa para mim? Ó, isso aqui é uma onda, tá? Só vamos fingir que é um dia isso aqui. O que, que isso, como que eu devo tratar isso como ser? Eu tenho que entender que isso é um estado temporário que eu estou. Eu posso usufruir disso. Eu posso fazer coisas expansivas, fazer coisas criativas. Eu posso fazer tudo na minha casa, limpar, pintar, o que você quiser fazer. Mas você precisa lembrar que vai chegar um momento que você vai entrar aqui. E o que é muito importante? Você ter a consciência do seu estado emocional. Quando você sabe que você está no positivo, você, além de valorizar isso, você entende como um estado temporário. Só recapitulando aqui, você tem que lembrar que isso é um estado temporário. Então, valorize, saiba que você está nesse momento, mas não se apegue. Vai chegar, independente do que aconteça, vai chegar um momento que você vai cruzar essa linha e você, poxa, estou me sentindo meio cansado, estou me sentindo meio apático, estou me sentindo meio triste. E quando isso acontecer, você identifica, você vê que aquilo está acontecendo com você, eu estou nesse estado, mas eu não me identifico com aquilo. Você identifica o estado, mas não se identifica com aquilo, porque você entende que isso é temporário. E eu te trago um outro insight. Quando você não se afunda no estado, você minimiza a amplitude dele. Se eu, Carlos, fico triste e penso, meu Deus, o que tem de errado com a minha vida? Meu Deus, está tudo errado, está tudo errado, está tudo errado, está tudo... Isso aqui não tem fundo. Poço não tem fundo. Então, saiba, crie consciência, mas não se perca no sentimento. Então, quando você acaba que cria uma certa consciência sobre o teu estado emocional, você minimiza, porque você fala, beleza, não estou muito bem hoje, tá tudo certo, amanhã eu vou estar melhor. Então, se eu não estou muito bem hoje, vamos fazer o mínimo. Eu vou ler um pouquinho, eu vou me dar o tempo, eu não vou ser tão produtivo no trabalho, tá tudo bem. Ame você, cuide de você. Entenda que, se você fizer isso, o que vai acontecer com o teu estado negativo? Ele não vai estar lá embaixo, ele vai fazer isso aqui. Você minimiza a onda negativa. E não necessariamente você também precisa se apegar na onda positiva. Não se apegue na onda positiva, porque se você fica desejando esse estado aqui, você cria apego. Se você cria apego, você cria dependência. E você não pode ser dependente de um estado para viver. Você vive nos dois, você vive naquele estado. E aproveito para falar mais uma coisa sobre o negativo, entre aspas. A gente é um ser de oscilação. Então vão ter momentos que a gente vai estar positivo e a gente vai querer ir pro mundo, então eu vou querer fazer, eu vou querer ser criativo. E vão ter momentos que eu vou estar mais quieto, triste. Esse momento é a reclusão. Você tem que ficar no teu canto, refletir, planejar. Entenda que não é a tua identidade isso aqui. Esse momento negativo não é a tua identidade. É um momento oportuno, inclusive, que você pode usar para refletir, para planejar quando você estiver aqui, porque você vai estar, você tem essa consciência. Eu não vou ficar aqui, eu vou voltar para lá. E tá tudo bem, mesmo quando eu estou aqui, eu ainda posso me sentir bem. Estão entendendo? Então, não se apegue a nenhum dos estados e use eles ao teu favor. Tenda a introspecção. Se você reparar, as nossas próprias estações do ano são isso. É o micro imita o macro, né? Então, no inverno, a gente fica mais com aquele... é mais escuro, biologicamente a gente fica mais indisposto, tem menos luz, e isso tem da introspecção. Já no verão, na primavera, as coisas florescem, as coisas são mais feitas, e aqui com a gente, com o ser humano, é a mesma coisa. Então, se dê o tempo e respeite os teus ciclos, tá? Vou falar mais uma coisa pra você. Vou dividir o meu quadro em dois lados. Esse lado aqui, você tem uma oscilação emocional grande. Nesse lado aqui, você tem uma oscilação emocional menor. Tá dando pra entender, né? O que é o grande ponto aqui? Normalmente, quando a gente atinge picos elevados de positividade, de felicidade, o nosso corpo tende a cobrar isso como um rebote. O hermetismo fala sobre isso, né?
Então, quando você fica muito feliz aqui, você vai ter uma equivalência. O pêndulo vai oscilar para o outro lado. Você já deve ter ouvido falar disso. Então, como que eu faço para viver assim e não assim? Por que é melhor viver assim? Porque você tem mais constância. Você não precisa ficar desviando de amplitudes emocionais difíceis, entre aspas. Porque se eu estou muito triste, se eu estou afundado, mesmo que eu tenha consciência que eu estou mal, é uma coisa forte. Você sabe como é isso. Quando você se sente genuinamente triste, genuinamente irritado, você acredita muito naquilo. Por quê? Porque se você não acreditasse, não era uma emoção que você tinha. Se você tem a emoção, é porque é uma convicção. Então, como que eu faço para viver num estado onde eu oscilo menos? A resposta é corpo, saúde. Então, corpo e saúde em que sentido, Carlos? Corpo e saúde em um sentido extremamente amplo, que vão desde ao que você consome mentalmente até ao que você consome fisicamente. Então, eu não vou dar uma aula agora. Dar uma aula não, ter um diálogo com você sobre corpo. Mas eu quero que você entenda que você normalmente limita os seus estados emocionais pela fragilidade do teu corpo. Eu vou usar um exemplo meu. A gente está no dia 25 de janeiro. 20 dias eu consegui viver com um estado emocional extremamente elevado. Eu consegui sustentar isso. Esta é a palavra-chave. Sustentar. Sustentar. Por que que no dia 21 de janeiro eu parei de sustentar? Porque o meu corpo não aguentou. O meu corpo não aguentou reafirmações, ações, atividades condizentes com um estado emocional muito positivo. E isso vai acontecer com você também. Então o que que você precisa fazer? Fortalecer o teu corpo. Vou escrever isso aqui, meu amigo, tá bom? Lembrando que isso aqui não é uma aula. Eu estou trilhando o caminho junto com você. E eu quero compartilhar o que eu aprendi, o que eu estou aprendendo e está fazendo diferença. Tá? Então, fortalecer o corpo. O corpo. E saúde. Por que e saúde? Fortalecer o corpo. Quando você tem um corpo mais forte fisicamente mesmo, você faz exercício físico, você faz atividade aeróbica, você tem muito mais força realmente, saúde no geral, sabe? Então você não é tão frágil. Mas quando o teu corpo já está mais fraco, você oscila mais, porque você não tem raízes fortes. E ao mesmo tempo é um material mental que você coloca dentro do teu corpo. Então, material mental e emocional. Vou colocar aqui também, ó. Material mental, emocional e também o material das suas atitudes, ações, né? Por quê? Porque isso aqui você consegue classificar o que é bom e é ruim. Concorda comigo? Existem pensamentos bons, existem pensamentos ruins, existem emoções boas e emoções ruins, e existem atitudes boas e atitudes ruins. Toda vez que você está agindo, fazendo, pensando, você está dando material. Você está dando material. Você está dando material. Então, atitudes. Se você fuma, se você bebe, se você é sedentário, se você faz uma coisa ruim para o seu coleguinha, saindo do âmbito do meu próprio corpo, se você força, enfim, inúmeras ações em que você prejudica a si mesmo. Se eu deixo de limpar a minha casa, se eu deixo de arrumar as minhas roupas, coisas que depois vão me impactar no meu corpo e na minha psicologia. A mesma coisa no emocional. Se eu conscientemente tenho emoções ruins acerca de alguma coisa, isso vai me cobrar. Se eu tenho pensamentos ruins sobre alguma coisa, isso vai me cobrar. Porque eu tenho outro vídeo no canal que fala sobre isso, o vídeo anterior a esse, que basicamente tudo que você nutre o teu inconsciente, ele multiplica. Ele é um fator multiplicante. Se você dá um, ele te devolve 3. Então, como você trata ele nesse sentido aqui, ele vai te devolver. Então, fortalecer o corpo e saúde. Por quê? Porque daí as suas emoções elas vão ser harmônicas. Elas não vão ir lá em cima e vir aqui embaixo. Você vai estar cuidando daquele material. Você vai estar ciente daquilo que você está colocando para dentro, tá? Então, isso vai fazer com que aos poucos, junto com a estratégia que eu passei anteriormente de você observar o teu estado, porque se você não está ciente do teu estado, você vive, você aceita, você não filtra, você precisa estar ciente de que, vou fazer um olhinho aqui, ó, que é aquele mesmo olho que eu fiz aquela hora. Quando você vê as coisas,
você vai ver negativamente, mas você precisa estar consciente de que, mesmo eu vendo negativamente, eu acredito na minha identidade, que a gente falou anteriormente. Então, fortalece o corpo e a saúde. Nutra-se com coisas boas, que o que vai acontecer? As suas ondas emocionais vão ficar mais estabilizadas. Se você tem grandes lapsos, eu acho que um ótimo exemplo é quando você bebe muito e tem uma ressaca. Isso é o mais escancarado momento em que o corpo te cobra, a mente te cobra, você fica arrebentado no dia seguinte. Você bebe muito e fica arrebentado. O micro funciona exatamente igual. Então, se eu como besteira à noite, se eu for comer uma pizza às 11 horas da noite, vou pesar meu corpo não vai fazer digestão da forma correta. Logicamente, ele não vai se renovar. Logicamente, no dia seguinte, a minha mente vai estar mais pesada. Então, ou seja, tudo que eu faço comigo impacta no meu estado emocional. E se o meu estado emocional é basicamente a forma que eu vejo o mundo, a coisa mais importante que você pode cuidar é o teu corpo, para você viver bem. Por isso que pessoas que desenvolvem tanto a espiritualidade fortalecem tanto o corpo. Você pega os monges, tem rotinas de exercícios extremamente rígidas, com pessoas que praticam artes marciais orientais. Tudo envolve meditação e corpo. Meditação e corpo. Por quê? Porque um corpo fraco não sustenta uma psique forte. Você não consegue continuar com aquilo se você não tem um corpo forte. Então, por isso, reveja os seus hábitos. Reveja a sua alimentação. Reveja como você pensa. Reveja a forma que você age. Porque tudo está sendo material para você nutrir o teu estado emocional. Tá bom? Eu acredito que seja isso que eu tinha para falar para você. Eu espero que fique claro esse conhecimento aqui, esse insight fez eu projetar minhas metas para 2026 com muito mais assertividade, porque eu entendi o quê? Que cuidar do corpo e da saúde é o que vai propiciar que eu viva dias melhores, e vivendo dias melhores eu vou agir. Porque mesmo que você seja um cara de ação, se você está depressivo, você não vai agir. A apatia é isso. Então, cuidar do corpo e da saúde faz com que você gere energia e gere movimento. Ao contrário que isso, você gere movimento e gere energia, tá? Então, eu espero que tenha sido enriquecedor para você, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui nos seus comentários. Comenta aqui pra mim quais são os hábitos que você cultiva no seu dia. Como que você prepara a si mesmo pro dia seguinte, tá bom? Agradeço por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!